Vou começar. Só para relembrar, o André continua visitando várias pessoas vários espíritos, no caso, que tiveram suas quedas, cada uma das formas mais diferentes, mas assim, todos em processo de recuperação, né, digamos assim. E aí ele estava conversando com o Vicente, e até que o Vicente convidou para que eles fossem escutar a Aniceto. E vai começar aí. Agora eu já não vou mais ver vocês, que eu vou abrir a página para eu ler. Tá, joia. Vamos lá. Preparativos. À noite, Aniceto veio ver-nos, começando por dizer: amanhã deveremos partir os três a serviço nas esferas da crosta. Telésforo recomendou-me certas atividades de importância, mas posso atendê-las em particular, proporcionando a ambos uma estação semanal de experiência e serviço. Deixa eu subir um pouquinho aqui. De experiência e serviço. Fiquei radiante. Muita vez, regressar ao ninho doméstico, tornar a cidade em que desenvolvera a tarefa última, e todavia não me detivera no exame das possibilidades extensas do concurso fraternal. De quando em vez, era defrontado por situações difíceis, nas quais velhos conterrâneos encaravam problemas de vulto. Entretanto, sentia-me incapaz de auxiliá-los, eficientemente na solução desejável. Faltava-me técnica espiritual para fazê-lo. Não tinha bastante confiança em mim mesmo, deixando perceber que ouvira meus pensamentos profundos. Aniceto dirigiu-me a palavra de maneira especial, asseverando: você, André, ainda não pôde auxiliar os amigos encarnados porque ainda não adquiriu a devida capacidade para ver. É razoável. Quando na carne, somos muitas vezes inclinados a verificar tão somente os efeitos, sem ponderar as origens. No mendigo, vemos apenas a miséria. No enfermo, somente a ruína física. Faz-se indispensável identificar as causas. Depois de meditar alguns momentos, pode falar, quem quiser falar. Sou eu. Essa parte foi bem bacana. Eu queria só fazer um comentário interessante quando ele fala assim: várias vezes eu fui para a crosta e queria auxiliar, mas não sabia como. Faltava uma técnica eficiente para realizar essa ação. E o Aniceto falou, né, porque ainda lhe falta capacidade de ver, né? Então foi algo que foi até comentado ontem, acho que foi até o Rômulo, ou foi o Silvio que falou, sobre que realmente a gente dá o que tem, né? A gente não consegue dar além do que possuímos internamente como valores espirituais. E essa, né, técnica de auxílio, eu lembrei também aqui da técnica, o da crisálida, né, do despertar do campo consciência alerta da pessoa, que é aquela que, se for uma e a pessoa não souber, não tiver outras possibilidades de atuar, pelo menos é aquela onde ela pode se envolver amorosamente e só despertar o que é de mais puro na outra pessoa, confiando que o mundo maior vai fazer os trabalhos necessários, porque o mundo maior tem a visão que a gente não tem, que é essa visão que é das causas, né? Ele falou aqui do mendigo, que a gente vê a miséria, e de cada pessoa doente, que a gente vê a doença, mas a causa está nos corpos energéticos mais sutis, que está ligado com determinadas ações
que às vezes são realizadas no passado, com muitos grupos. Então, uma complexidade muito grande e que a gente não tem toda essa visão. Então, é uma forma que é simples, mas extremamente eficiente de atuar, né, que o mundo maior, ele forneceu. Claro que existem muitas outras, e, né, isso não é uma panaceia, mas é né, quis fazer só esse comentário aqui, porque a gente sabe que tem aqui, né, nós encarnados, tem os desencarnados, e tem outros que vão escutar esse vídeo depois, em um futuro. Então era isso que eu queria compartilhar aqui. Interessante de você falar. Oi. Pode falar. Pode falar. Não, só não, mais eu só ia comentar que eu pensei exatamente isso que o Ismael falou, quando eu estava fazendo minha prece antes de entrar, é que os encarnados que estão aqui, os desencarnados que estão nos auxiliando, e os que vieram para escutar também todo esse texto, toda essa conversa que a gente tem aqui, a irradiação e tudo, só isso. Eu acho que você não subiu mais um pouquinho, né? Mas tá bom. É a técnica que ele fala, né? Falta-nos a técnica espiritual. A gente está buscando através do conhecimento, que é o técnico, né? E não obstante a confiança em si mesmo. É tão difícil isso, assim, porque todo mundo pode ajudar. Todo mundo pode fazer alguma coisa. Gente, e o tempo todo. Né? Se você estiver em casa sozinho, ore, você está ajudando. Sempre a gente pode servir. Né? Na mensagem de cedo, a Solange colocou na adoração lá, né? A religião, qual a sua religião? Né? São muitos os caminhos, né? Servir. Né? Então, mas com a técnica correta. Quando a gente fazia a tabela de cura, no início lá, eu via o doente, eu via a doença. A pessoa fala assim, eu estou com dor no pé, eu ficava concentrando no pé da pessoa, e não trabalhava a causa. Só depois que eu comecei a trabalhar a harmonia do ser por inteiro, que foi tendo efeito. Enquanto eu ficava na causa, a pessoa, Rômulo, eu estou morrendo de dor de cabeça, reza aí para mim, Rômulo. Ficava com dor de cabeça não passava. Eu rezava, não adiantava nada. Até que veio a causa, né? Não adianta você dar Tilenol para a pessoa se não debater a causa, né? Então, esse caminho, a técnica espiritual, isso que a gente está aprendendo aqui, através de todas esse compartilhar de conhecimento que vocês estão passando para a gente, né? E sempre desenvolvendo essa capacidade de saber, termos consciência que todos nós temos que tomar mais autoconfiança para servir, né? Todos nós podemos servir, e todos nós somos canais da espiritualidade. Todos nós somos canais. E para o Pai todo mundo é igual, ninguém é maior nem menor. Então, se o Ismael pode, o Rômulo pode, a Sani pode, todos nós podemos, né? Posso continuar? Por favor. Depois de meditar alguns momentos, prosseguiu. Procuremos, contudo, remediar a situação. Amanhã, pela madrugada, você e Vicente apareçam no gabinete do auxílio magnético, as percepções, que fica junto ao centro de mensageiros. Darei as providências para que vocês alcancem o necessário melhoramento da visão. Peço-lhes, todavia, receberem semelhante auxílio em prece. Roguem a Deus lhe permita a dilatação do poder visual. Compenetrem-se da grandeza desse dom sublime. E, sobretudo, envie à Majestade Eterna um pensamento de consagração ao seu amor e aos serviços divinos. Não desejo induzi-los à atitude do fanatismo sem consciência. Não podemos abusar da oração aqui, segundo antigas viciações do sentimento terrestre.
no ciclo carnal, costumamos utilizá-la em obediência, desculpa, a delituosos caprichos, suplicando facilidades que surgiram em detrimento de nossa própria iluminação. Aqui, todavia, André, a oração é compromisso da criatura para com Deus, compromisso de testemunhos, esforço e dedicação aos superiores desígnios. Toda prece entre nós deve significar, acima de tudo, fidelidade do coração. Quem ora em nossa condição espiritual sintoniza a mente com esferas mais altas e novas luzes lhe abrilhantam os caminhos. Sani, deixa eu Pode só falar. fazer mais um comentário. Hoje eu tô falante, né? Você podia colocar no comecinho dessa página e eu vou contar um caso. É um caso do meu Aqui primo. mesmo? Isso, tá ótimo. Um caso do meu primo, o Gustavo. Ele, né, muitos conhecem aqui o Gustavo, ele desde a adolescência ele já trabalha mediunicamente, e aí teve uma vez que o mentor apareceu para ele, o mentor dele que já trabalha com ele, falou assim, olha, nós vamos abrir mais sua mediunidade, por conta de uns trabalhos que vão ser feitos, e é necessário que ela seja ampliada. E aí ele falou assim, você aceita? Ele perguntou, eu tava claro, né, eu tô com vocês, e, né, vamos, eu aceito. E aí houve um desdobramento, ele consciente desse processo, ele foi para um local e realmente passou por uma espécie de uma cirurgia, onde foi ampliado. Claro que a pessoa ela tem uma predisposição orgânica também, né, a gente chama de uma predisposição psicobiofísica, ele já nasceu com essa predisposição, e dentro do trabalho que seria feito, foi ampliada. Então ele percebeu realmente a ampliação da mediunidade e dos trabalhos que foram feitos, e é mais ou menos isso que aconteceu aqui, né, o André Luiz ia realizar um determinado trabalho, então para isso os mentores falaram assim, olha, então vamos realizar um determinado trabalho magnético que vai ampliar a sua visão. E isso acontece com todos nós, no momento em que a gente se predispõe a trabalhar ao bem, qualquer que seja o trabalho, e é sincero, o mundo maior fala assim, não, realmente vale a pena investir nessa pessoa. Eles investem mesmo, né? Não é só a cirurgia de visão, de audição, de determinados canais intuitivos, processos energéticos de cura. Isso vem do compromisso da pessoa. Participa de cursos enquanto vai dormir, né, no sono. Então, eles vão capacitando. Então, mas para isso é necessário a gente se predispor. No momento que a gente se predispõe, eles investem, né? Porque o mundo maior é todo aqui é uma escola e hospital que a gente fala, né? Então o estudante ele se predispõe, então eles vêm e vêm mesmo, sabe? Eles vêm no auxílio, porque qualquer vontade de fazer o bem, então eles estão ali. Então eles fazem todo o processo, né? São processos de predisposições energéticas para o trabalho e também de capacitações de informações. E aqui tem uma parte que ele falou aqui, ó, roguem a Deus lhes permita a dilatação do poder visual. Esse processo interno de falar sim, ele é muito importante, sabe? Porque o mundo maior, ele respeita profundamente o nosso livre-arbítrio. Então, da mesma forma que o Gustavo chegou, o mentor falou assim, você quer... Ah, sim, e tem um caso também, quando ele chegou lá na cirurgia, ele consciente, vieram os espíritos e perguntaram de novo, né, você quer... Foi feito novamente a pergunta. E a gente vê que isso acontece de várias formas. A própria Maria, né, quando aparece o anjo Gabriel, e fala, né, a missão dela, ela fala, seja feita segundo a vossa vontade, né, ela falou sim, o famoso fiat, né, faça-se. Então, essa predisposição ela é muito importante, a gente fala assim, olha, eu quero, eu me comprometo
Então, não, como se fosse não fazer o mundo maior perder tempo. Claro que esse perder tempo é entre muitas aspas, porque nunca se perde nada, né? Tudo é sempre uma preparação para algo na frente, mas dá todo o nosso esforço para bem servir, para bem aproveitar todo o esforço que o mundo maior está fazendo. E para fechar, aqui o nosso trabalho ele é algo assim, né? Nós estamos em um trabalho energético, de certa maneira, estamos trabalhando junto com o mundo maior, em trabalhos muito além do que a gente tem consciência, né? A gente somos assim, do ponto de vista do trabalho, somos crianças num jardim de infância, porque o trabalho é muito maior do que a gente concebe. Então, mas esse se predispor, falar assim, olha, eu quero auxiliar e pedir a Deus, falar assim, olha, se for necessário, né, abrir determinados canais, capacitar, eu estou aberto e vou me esforçar para bem cumprir essa missão, sabe? Então era isso que eu queria só colocar aqui. Amém. Mas eu vou chamar a atenção. Não muda não, Sandro, só um minutinho. Eu volta um pouquinho e falo da consagração do amor. Isso aqui, gente, volta um pouquinho, Sandro, só um pouquinho. Aqui, ó, rogue a Deus, né? O que permite a dilatação do poder visual. Compenetre-se na grandeza desse dom. E, sobretudo, envie, isso aqui pode gravar, gente, escrever isso aqui no caderninho nosso e ler todo dia. O objetivo maior, por que você está abrindo essa visão? Porque consagre seu amor ao serviço divino. Né? Para que tudo isso? Para que abrir essa visão? Qual o objetivo? Né? Em pensamento, gente, isso é do pensamento. É por isso que eu estou encantado com esse livro do pensamento, né? Envia majestade eterna, um pensamento de consagração ao seu amor e aos seus serviços divinos. Gente, isso aqui é mágico. Então, por exemplo, com certeza, nós que o Ismael compartilha com a gente essa história do Gustavo, né? Do Tavinho, eu estou até íntimo do Gustavo. Ele consagrou o amor dele ao serviço, a servir. Vamos lá. Obrigado, Ismael, por compartilhar. Toda prece entre nós deve significar, acima de tudo, fidelidade do coração. Quem ora, em nossa condição espiritual, sintoniza a mente com as esferas mais altas. Alguém quer falar? Tá. Eu escutei um barulho. Com as esferas mais altas, e novas luzes se abrilhantam os caminhos. Diante da nobre autoridade de Aniceto, não me atrevi a falar e cheguei mesmo a recear a externação de qualquer pensamento. Deixou-nos o generoso instrutor com palavras carinhosas de amizade e incentivo. Vicente e eu acalentávamos projetos magníficos. Fiamos, pela primeira vez, cooperar a favor dos encarnados em geral. Nosso repouso noturno foi brevíssimo. Aguardávamos ansiosamente a alvorada, a fim de receber o auxílio magnético do gabinete referido. Poucas vezes orei com a emoção daquela hora. Os esclarecimentos técnicos da instituição colocaram-nos primeiramente em relação mental direta com eles, e em seguida submeteram-nos a determinadas aplicações espirituais, que ainda não posso compreender em toda a extensão e transcendência. Observei, contudo, que a colaboração magnética não nos retirava o sentido consciente e aproveitei a oportunidade para a oração sincera, que era mais um compromisso de trabalho que um ato de súplica, propriamente considerado. Decorrido certo tempo, fomos declarados em liberdade para sair, quando nos prouvesse. A princípio, nada notei de extraordinário.
embora sentisse dentro do coração nova coragem e alegria diferente. Experimentava bom ânimo, até então desconhecido. Meus sentidos de visão e audição pareciam mais límpidos. Aniceto, que se mostrava muito satisfeito, esperava no centro, marcando a partida para meio-dia. Ansioso, aguardei o instante aprazado. Não nos ausentamos de nosso lar como os viajores terrestres, geralmente carregados de matalotagem e volumes diversos. Aqui, disse Aniceto jocosamente, toda nossa bagagem é a do coração. Na terra, malas, bolsas, embrulhos, mas agora devemos conduzir propósitos, energias, conhecimento e, acima de tudo, disposição sincera de servir. Alguns companheiros presentes riram-se com gosto. Nesse instante, nosso orientador fez algumas recomendações. Designou colegas para a chefia de turmas de aprendizado. Estabeleceu programas de serviço. Notificou que voltaria à colônia, diariamente, por algumas horas, deixando-nos. Vicente e eu, nos serviços da crosta, desculpa que eu li errado. Por algumas horas, deixando-nos, Vicente e eu, nos serviços da crosta, em trabalhos e observações que deveriam prolongar-se por toda a semana. Despedimos-nos dos camaradas de luta, e repletos de esperança. Era nossa primeira excursão de aprendizado e cooperação aos semelhantes. Quando nos pusermos a caminho, nosso instrutor observou: creio que a viagem para vocês será diferente. Certo, estão habituados à passagem livre, mantida por ordem superior para as atividades normais de nosso trabalho, e trânsito dos irmãos esclarecidos, em vésperas de reencarnação. Como assim? Perguntou Vicente, admirado. Pois não sabia? As regiões inferiores entre nosso lar e os círculos da carne são tão grandes que existe uma estrada ampla e bem cuidada, requerendo também conservação com as importantes rotas terrestres. Por lá, obstáculos físicos, por cá, obstáculos espirituais. As vias de comunicação normais destinam-se a intercâmbio indispensável. O que se encontra nas tarefas da nossa rotina sagrada precisam livre trânsito, e os que se dirigem da esfera superior à reencarnação devem seguir com a harmonia possível, sem contato Sani, direto. Pode falar. oi. Não, eu não entendi essa estrada. Peraí, Como deixa é eu voltar. eu achei meio, não consegui. Vou ler novamente. Peraí, que tá. Essa parte aqui que você está falando, as regiões inferiores entre nosso lar e os círculos da carne são tão grandes que existe uma estrada ampla e bem cuidada, requerendo também conservação, como as importantes rotas terrestres. Por lá, obstáculos físicos, por cá, obstáculos espirituais. As vias de comunicação normais destinam-se a intercâmbio indispensável. O que se encontram na tarefa de nossa rotina sagrada precisam livre trânsito e se dirigem da esfera superior à reencarnação, devem seguir com a harmonia possível, sem contato direto com expressões nos círculos mais baixos. Pode falar. Que aí eu vou fazer a comentário. Não, tá chegando no pode finalzinho, falar. Essa parte é bem importante. Tem um livro, eu vou até procurar ser bem breve aqui, tem um livro que um dia eu gostaria muito que a gente lesse aqui, que é o livro de uma enfermeira, que uma jovem que desencarnou cedo, e ela tem um trabalho em uma cidade muito próxima da crosta, que ela passou a trabalhar só com enfermagem. E aí ela fala, e essa cidade estava ligada dentro de vários locais com o centro espírita.
E nesse centro espírita, ela realizava um trabalho, e ele tinha o que eles chamavam de túnel, que era um determinado local que eles entravam e já saíam no centro. E ela sempre seguia por esse túnel, a cidade toda seguia por esse túnel. E teve um dia que o mentor falou assim, olha, nós vamos agora seguir um outro caminho para se chegar lá. E foi um caminho bem mais custoso, um caminho energético. E quando ela chegou no centro, a percepção ela foi diferente. Enfim, para resumir, depois a gente pode até começar, Sani, por essa parte, porque ela é muito rica. O que acontece? No plano espiritual, as coordenadas espaço-tempos, elas são diferentes, não é como aqui na Terra. E existem conexões energéticas que circulam, não só conexões entre nós, de circulações energéticas, mas de locomoção de pessoas. E existem determinados portais. Então, que a pessoa lá entra e vai sair logo uma outra coordenada espaço-temporal. E você pode seguir por outros caminhos também. Então, essas conexões entre locais têm várias formas de serem feitas, sabe? Isso, ele é muito rico e dá até para a gente conversar mais sobre isso. Não vou entrar em muitos detalhes por causa do tempo, mas eu acho que depois a gente pode conversar. Mas só para dizer isso, né? Então, por exemplo, quando a gente vai para a fonte, na fonte ali é um local que a gente se harmoniza e depois tem uma espécie de um canal que se liga lá com o templo. Aquilo ali é um local de conexão, sabe? Então, é como se fosse um portal que você, na questão, você entra ali e já se desloca para esse plano bem mais alto. Mais ou menos exatamente essa é a ideia. Isso que eu ia falar. Eu ia falar exatamente dessa conexão que a gente aqui faz até a fonte e da fonte até o salão. Seriam essas estradas de conexão entre o espírito e a matéria.